Muito bem, irmãos, vamos retomar. Nessa primeira sessão nós relembramos juntos quanto ao Evangelho, a natureza do Evangelho, que é Deus. Relembramos que o conteúdo do Evangelho, que é a mensagem do Evangelho, que é o próprio Senhor Jesus, e o efeito do Evangelho, o que o Evangelho faz é transformação. E concluímos nesse pensamento, com base na teologia paulina, de que o Evangelho não é a mensagem da igreja para o mundo, mas de Deus para a igreja. Ou seja, o Evangelho deve fazer sentido primeiramente para nós, chamados por Deus. E somos chamados, nós vemos então no versículo 5, Romanos capítulo 1, em Cristo Jesus recebemos nessa dimensão do chamado graça e apostolado. Graça para a salvação e apostolado para a missão. E a missão é vivermos em obediência e chamarmos também outros, entre todos os gentios, para que possam vir e obedecer ao Senhor Jesus. Nesse segundo momento, eu gostaria de pensar com vocês, um passo a mais. Amanhã cedo nós devemos, pela graça de Deus, dar aí os últimos 2 passos nessa jornada particular, mas nesse momento darmos um passo em relação à igreja e à missão com a particularidade vocacional, pensando sobre vocação. Em primeiro lugar, eu gostaria de mencionar para vocês, e vocês podem abrir comigo as suas Bíblias, em Atos capítulo 2. Em Atos capítulo 2 nós vemos a descrição neste livro histórico e doutrinário, que é o livro de Atos. Atos capítulo 2, nós vemos a descrição da igreja chamada primitiva, ou seja, como viviam aqueles primeiros cristãos. Nós vemos aqui, iremos explorar um pouco mais isso amanhã cedo, mas nós vemos aqui já um perfil de uma igreja segundo o coração de Deus, com todas as suas mazelas, desafios, pecados, que a Bíblia não esconde, e a Bíblia é fantástica, não é? Porque ela mostra aí a bondade de Deus, mostra também o pecado do coração humano de maneira clara, mesmo na expansão da igreja do reino. Mas nós vemos aqui um perfil de uma igreja que está muito próxima da influência direta do Senhor Jesus, de forma por meio dos apóstolos, e também muito próxima do próprio Pentecoste, que ocorre, portanto, no capítulo 2. Versículo 14 em diante, Pedro, portanto, ele discursa, nós sabemos, conhecemos essa história, ele fala especificamente sobre o Senhor Jesus. O discurso de Pedro é tremendamente cristocêntrico, milhares de pessoas se convertem, são batizadas. O versículo 42 em diante do capítulo 2 mostra um pouco sobre a vida desses convertidos, e diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, versículo 42, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Versículo 47, todos juntos? Louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Neste texto nós encontramos a descrição da igreja no primeiro século pós-Pentecoste. Nas cartas paulinas nós encontramos as instruções de Deus por meio de Paulo às igrejas espalhadas por diversas localidades. Parece-me que há uma convergência quanto à finalidade e à prioridade da igreja, tanto na narrativa no livro de Atos, como também nas cartas paulinas. Esta seria o que é chamado de macroteologia paulina, ou seja, são aquelas colunas sobre as quais a teologia paulina é construída de maneira mais específica. E quanto à igreja, eu poderia resumir dizendo que Paulo deixa bem claro, e nós vemos também de maneira clara nessa narrativa,
que a finalidade da igreja é a glória de Deus, e a prioridade da igreja é anunciar o evangelho. Então são duas colunas importantes quanto à eclesiologia, a teologia de igreja, para entendermos igreja segundo a palavra de Deus. Ou seja, a igreja ela foi formada por Deus, tendo uma finalidade e tendo uma prioridade. A finalidade é a glória do próprio Deus. Em Romanos capítulo 1 ao capítulo 16, Paulo fala sobre a glória de Deus e termina o capítulo 16 relembrando sobre a glória de Deus. A igreja existe, você existe, eu existo, para a glória de Deus, para que Deus seja glorificado. Então essa é a finalidade. E nesta finalidade há uma prioridade. E a prioridade é que Cristo seja anunciado, o evangelho seja anunciado. E parece-me que há uma prioridade das prioridades, que nós lemos em Romanos capítulo 15, versículo 20, é que Cristo seja anunciado entre aqueles que pouco ou nada ouviram dele. Nós chegaremos lá daqui a pouco. Mas eu gostaria de inicialmente chamar a sua atenção para essas marcas de uma igreja bíblica. Ou seja, quando se fala sobre evangelho e missões, se pensa em espalhar o evangelho, discipular pessoas, plantar igrejas, não é isso, irmãos? Consolidar igrejas enfraquecidas. Ou seja, esse assunto da igreja, ele permeia todos os capítulos da missão. E nós podemos levantar essa pergunta nesse momento: qual é o perfil de uma igreja bíblica? Claro que há diversos textos que precisam ou precisariam ser ali analisados paralelamente. Eu vou escolher ou escolhi apenas este para nós podermos ter aí um perfil inicial. Mas aqui a palavra de Deus fala em primeiro lugar sobre comunhão, ou seja, eles oravam juntos, estavam juntos, eles tinham tudo em comum, eles partilhavam o que tinham, eles eram unânimes no templo e unânimes de casa em casa. Notem que essa igreja era formada por judeus e também gentios. Os judeus eram atraídos pela formalidade do culto no templo, o templo formal. Os gentios pela informalidade dos encontros nas casas. Mas o impressionante é que a metade da igreja não ia para o templo e outra metade para a casa, ou de casa em casa. Diz o texto que eles eram unânimes no templo e eram unânimes de casa em casa, ou seja, a igreja estava toda junta, havia verdadeira comunhão. A palavra comunhão, koinonia, aqui uma igreja reunida ao redor do Senhor Jesus, nos dá essa marca de uma igreja, vamos chamar aqui de uma igreja koinônica. Portanto, a pergunta é: qual é o perfil de uma igreja bíblica? Este é apenas parte do perfil, mas seria uma igreja koinônica, ou seja, orientada pela comunhão dos santos. Se é para ir para o templo, vamos todos para o templo. Se é para irmos de casa em casa, iremos todos de casa em casa, independente da preferência. Eu acho que isso se contrasta bastante com a igreja brasileira, que é uma igreja marcada, no meu entender, por preferências pessoais. Outro dia estava pregando em uma igreja em São Paulo e fui para a porta da igreja depois do encerramento do culto, no domingo à noite, com o pastor para cumprimentar os irmãos, e um grupinho da igreja, membros da igreja, se colocou atrás de nós e eles conversavam alto e eu conseguia ouvir o que eles falavam. E um comentando com o outro: o que você achou do culto? E o outro respondeu: eu achei que o coral desafinou um pouquinho no final da segunda estrofe. Temos que chamar a atenção do regente do coral, isso não pode se repetir. E o outro mencionou: eu achei que o pastor, ele atrasou, no meu relógio, ele atrasou 4 minutos para iniciar, precisamos ser pontuais, chamarei a atenção do pastor. Ou seja, parece que esse é um perfil latino-americano de igreja, uma igreja de preferências, de estilo pessoal, uma igreja que precisa agradar, uma igreja que precisa aglutinar, provocar adesão. E essa é a diferença entre o evangelho e o não evangelho, porque o evangelho provoca não adesão, o que provoca adesão é o não evangelho, o que o evangelho provoca é transformação. Então, meus irmãos, quando nós vemos essa igreja, hoje uma igreja de preferências pessoais, é uma igreja particionada, uma igreja partida ao meio, uma igreja cheia de melindres. Se o ar-condicionado não estiver 22 graus e meio, eu não volto no culto do domingo que vem. Se o pastor falar mais uma vez naquele tema que eu não gosto de ouvir, eu não dizimarei mais naquela igreja. Muitas vezes igrejas de donos, igrejas de linhas de preferência e assim por diante.
Essa igreja no livro de Atos era uma igreja koinônica. Mesmo os gentios iam para o templo. Eles não eram do templo. O templo não tinha apelo para eles. E os judeus iam para as casas, ou seja, uma igreja marcada pela comunhão. Era também uma igreja querigmática, proclamadora do evangelho. Notem que no capítulo 2, o versículo 14 em diante, essa igreja se reúne, começa agora a se expandir e crescer a partir do discurso de Pedro, que centraliza a pregação pública do evangelho. É chegar publicamente e falar quem é Jesus. Parece-me que, e me permitam, aliás, me perdoem se eu estiver equivocado, se essa não for a realidade de Belo Horizonte, mas em boa parte do Brasil eu noto que a igreja tem perdido também este apelo bíblico de pregação pública. Na minha época, aí quando jovem, nós pregávamos em praças, às vezes em ônibus, e hoje se ouve, mas isso não funciona mais. Não funciona mais porque ninguém prega, não é verdade? Pedro se postou, cheio do Espírito Santo, pregou Jesus Cristo. Jesus, Deus encarnado, derramou seu sangue para a salvação de todo aquele que crê. Ele não permaneceu morto, mas ressuscitou e está vivo. É Senhor de todos, Salvador de todo aquele que crê e voltará. O discurso bíblico, cristocêntrico. Essa igreja, portanto, no livro de Atos, era uma igreja koinônica, orientada pela comunhão, e uma igreja querigmática, orientada pela proclamação do evangelho. E nós muitas vezes não proclamamos o evangelho pelas nossas próprias mazelas ou reservas. Me lembro que o pastor João Campos, não sei se você se lembra, Ulisses, João Campos pregava em Recife, etc. E ele contava um fato que ele pregou na igreja presbiteriana da Boa Vista, ali no centro da cidade do Recife, e um culto no domingo pela manhã, o pastor com os presbíteros, todos ali muito bem paramentados, etc. A igreja ficava numa rua, numa avenida principal, e ele saiu com um presbítero da igreja, era um pastor convidado, presbítero da igreja. O presbítero disse: pastor João Campos, olhe só, esta é a vergonha do evangelho. E havia lá um irmãozinho em cima de um caixote pregando, e o irmão cantava e pregava em cima de um caixote ali na calçada. As pessoas passavam, ele cantava e tocando violão e pregava. E o presbítero disse: é a vergonha do evangelho, nem cantar ele sabe, desafinado, não toca bem o violão, pregar com problemas aí teológicos e gramaticais seríssimos. Aí o pastor João Campos disse: você tem toda a razão, é a vergonha do evangelho. Vamos fazer o seguinte, você canta bem porque você é do coral, e eu sou pastor, eu prego, então a gente vai empurrar o irmãozinho do caixote, você sobe primeiro e canta, depois eu subo e prego. Aí o presbítero disse: já está meio tarde, na hora do almoço, temos que sair, etc. né? As nossas mazelas pessoais que nós revestimos de percepções sociais, socioculturais, e muitas vezes evitamos aquilo que é da natureza da igreja, que é a pregação pública do evangelho. Pública. Meus irmãos, precisamos abrir nossas portas, precisamos pregar nas ruas, nas praças. Igrejas não são plantadas em gabinetes. Igreja não é transformada pelo Senhor apenas num culto no domingo à noite. A igreja precisa estar vivendo o evangelho no mundo, ali onde ela passeia, vive e transita a cada dia. Uma igreja koinônica, uma igreja querigmática, sem dúvida uma igreja martírica, ou seja, que tinha testemunho, martírion, testemunho de vida. Diz aqui logo no capítulo 2, no final, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Parece que a igreja criava uma certa atração, havia uma certa particularidade de comportamento, de relacionamento na igreja que atraía até aqueles que não seguiam o Senhor Jesus. Uma igreja sem dúvida martírica, com testemunho, não apenas que falava, não apenas que tinha comunhão, mas que tinha também vida no Senhor Jesus. Uma igreja marcada pela oração, proserrê, oração, vamos chamar aqui de uma igreja proséitica, uma igreja de oração. Começa aqui o texto dizendo: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Uma igreja que orava. Paulo era um homem de oração, boa parte das cartas paulinas são orações. Paulo orava, escrevia orações, ensinava o povo a orar e pedia orações. Paulo era um homem de oração, e aqui nós vemos essa igreja no livro de Atos perseverando na oração. Fiquei impressionado na Coreia
Coreia do Sul, igrejas presbiterianas, ali em que os cultos, as reuniões de oração eram as mais frequentadas. Ou numa escola dominical começava às 7 horas da manhã, chegando na escola dominical às 7 horas da manhã, encontrava a igreja abarrotada de gente de joelhos orando a Deus, e o pastor disse: é que eu só busquei você às 7 horas para você não se cansar, mas a igreja está reunida desde as 6 horas da manhã em oração. Aqui essa igreja é uma igreja dedicada, centrada, perseverante na oração, uma igreja koinônica, comunhão, querigmática, proclamação, uma igreja martírica, testemunho, uma igreja proséitica, oração, uma igreja escriturística, bíblica, centrada na palavra de Deus, no ensino, e perseveravam na doutrina dos apóstolos. Era coisa diária, não era algo pontual. Não perseveravam na doutrina de ideias socioculturais vigentes da época, mas na doutrina dos apóstolos, naquilo que o Senhor Jesus conferiu aos apóstolos para que fosse passado para a sua igreja, uma igreja verdadeiramente bíblica. E uma igreja bíblica tem a marca de Jesus. Uma igreja bíblica se vê Jesus. Me lembro que vários anos atrás, fui pregar no final de semana numa igreja norte-americana. E essa igreja, uma igreja grande, missionária, bíblica. Passei ali o sábado, domingo, tempo muito bom com os irmãos. Na segunda-feira o pastor disse: Ronaldo, nós não tivemos tempo para conversar, eu vou levá-lo até o aeroporto e são 40 minutos, vamos conversando. Eu disse: muito bem, vamos. Ele então me buscou ali na igreja, e uma coisa na igreja havia chamado a minha atenção. Muitas coisas boas, mas uma coisa chamou a minha atenção, que era o boletim da igreja. Vocês conhecem o boletim da igreja. Mas aquele era um boletim diferente. Era um boletim assim com 12 páginas, 12 folhas, 24 páginas, em papel couché, 4 cores, com a capa laminada e com fotos tridimensionais do templo da igreja e da face do pastor, o pastor titular da igreja. Era um negócio assim diferente. Qualquer posição que você colocar o boletim, o pastor olhava para você. É uma coisa diferente. Eu fiquei tão impressionado que falei: eu vou levar o boletim onde está hospedado. Eu li o boletim, 24 páginas, e me chamou a atenção uma coisa, e eu reli para ter certeza, guardei no meu coração. Eu era um pastor visitante, e ali então naquele trajeto com o pastor titular da igreja, ele disse: Ronaldo, há uma pergunta que eu faço para todo pastor que prega na nossa igreja, e a pergunta é a seguinte: você viu alguma coisa que nós precisaríamos mudar? E era um pastor já mais idoso, homem de Deus e homem humilde, até mesmo pelo teor da pergunta. Você viu alguma coisa que precisaríamos mudar? Eu havia visto uma coisa no boletim, mas muito envergonhado, eu não falei. Falei: pastor, sua igreja é uma bênção bíblica, missionária, acolhedora. Ele disse: eu sei, eu sou pastor da igreja há muitos anos, mas você viu alguma coisa na igreja que precisaríamos mudar? E com muito jeito falei: pastor, eu vi um problema até sério no boletim da igreja. O pastor quase deu um infarto. Eu não sabia, mas o boletim da igreja era a menina dos olhos do pastor. Ele parou depois o carro lá no acostamento, colocou a mão assim atrás e puxou um boletim da igreja. E ele falou: Ronaldo, eu estabeleci uns anos atrás um comitê com 12 pessoas só para fazer o boletim da igreja. Mas me mostre agora qual é o erro que você encontrou. Será um erro de diagramação, um erro gramatical? O que seria o erro? E eu falei: não vi nada desse tipo, mas eu li esse boletim, 24 páginas, e o boletim fala sobre a igreja, os pastores da igreja, missionários da igreja, programa da igreja, estrutura da igreja, campanha da igreja, acampamento da igreja, mas não cita uma única vez o nome do Senhor Jesus, que é o Senhor da igreja, uma única vez. E eu disse a ele: esta crítica eu faço aqui porque o Senhor me perguntou, mas poderia ser bem feita no Brasil também, na igreja brasileira. Meus irmãos, nós fazemos uma ponte com o primeiro momento. Nós falamos muito sobre nós e pouco sobre Jesus. Nós estamos muito encantados com a igreja e pouco com o evangelho. Nós precisamos resgatar o encanto com o evangelho, que é o poder de Deus para transformar o meu coração e o seu coração. Que no dia em que o pastor chegar na igreja, no domingo à noite, e chegar com o coração quebrantado, em 2 minutos de sermão, a igreja percebe, meus irmãos. No dia que a igreja se quebrantar na presença de Deus, a igreja não vai viver apenas de cultos fechados. A igreja vai para a praça, vai para a rua, vai para a universidade, vai para o gueto, vai para o condomínio de luxo. Essa igreja, uma igreja que prega a palavra de Deus, koinônica, querigmática, martírica, proséitica, escriturística, uma igreja em que
todos criam, estavam juntos, versículo 45, vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Esse à medida que pode ser traduzido como com olhos abertos, ou seja, havia gente prestando atenção na necessidade de outros. Era uma igreja diácona. Não apenas isto, mas uma igreja em que eles se cuidavam mutuamente, uma igreja poimênica, com cuidado pastoral. E por fim, uma igreja também litúrgica, que se reunia para adorar a Deus. Eu diria, e eu apenas estou listando rapidamente, mas eu vou retomar um pouco esse assunto amanhã cedo, pela graça de Deus, mas eu diria que as marcas nesse texto de uma igreja bíblica são uma igreja koinônica, orientada pela comunhão, querigmática pela proclamação, martírica pelo testemunho, proséitica pela oração, escriturística pela palavra de Deus, diácona com a ajuda e cooperação com aqueles que sofrem, poimênica com mútuo pastoreio e litúrgica, centrada na adoração cultica a Deus. Agora, eu gostaria que vocês pudessem olhar para mim e pudessem refletir missiologicamente sobre um assunto mais especificamente vocacional. Porque a vocação bíblica, ou a vocação na teologia bíblica, ela é formada por duas verdades complementares. E se nós dissociarmos uma dessas verdades, nós iremos corromper a teologia bíblica quanto à vocação. A primeira verdade é a seguinte: todos os salvos em Cristo são chamados por Deus. É uma verdade bíblica. 2 Pedro capítulo 2, versículo 9, nós vemos isso. Se você é salvo do Senhor Jesus, você é chamado por Deus. Você é chamado por Deus para algumas práticas espirituais. Em Efésios capítulo 6, Paulo as resume no que ele chama de armadura de Deus. Ele expande em 1 Coríntios, mas eu gostaria de fazer uma leitura mais ampla, neotestamentária, dessas 7 práticas espirituais. Ou seja, todos os salvos em Cristo são chamados por Deus para pelo menos 7 coisas. Em primeiro lugar, para a palavra, que é ler e compreender a palavra e pregar a palavra. Pregar a palavra na evangelização, não no ensino bíblico necessariamente da igreja, mas são chamados para a palavra, para a adoração, que é o ajuntamento cultico, para a comunhão, para viver com aqueles que amam e seguem o Senhor Jesus, para a oração, uma vida de oração, não apenas orar, para a santidade, a busca por uma vida santa, para as boas obras, olhos atentos àqueles que sofrem, e para a evangelização, que é a comunicação do evangelho, particularmente àqueles que ainda não vieram para o Senhor Jesus. Então, creio que todos os salvos em Cristo são chamados por Deus, para a palavra, adoração, comunhão, oração, santidade, boas obras e evangelização. Portanto, aquele que se converte a Cristo 5 minutos atrás, ele não precisa necessariamente fazer um seminário teológico, ter um título pastoral ou missionário, ou ter uma oportunidade eclesiástica específica para ser usado por Deus. Todos os salvos em Cristo são chamados para serem sal da terra e luz do mundo. Muito bem, esta é a metade da teologia bíblica vocacional. Todos os salvos em Cristo são chamados por Deus. A outra metade é a seguinte: sim, todos os salvos em Cristo são chamados por Deus. Porém, no meio de todos, ele também chama alguns para serem, e nós temos aí 3 textos bíblicos mais encorpados quanto a estes alguns ministérios específicos. Vou citar apenas Efésios 4:11. Ele chama alguns no meio de todos para serem basicamente servos, para servirem à igreja, e servirem ao Senhor servindo à igreja. Portanto, Deus chama no meio de todos alguns, não para serem maiores, na verdade para serem menores, para serem servos. Essa ideia de que Deus chamou um pastor, um missionário, e ele se coloca meio que superior à comunidade cristã, isso não é bíblico. Ele é chamado, ela é chamada para ser servo do Senhor Jesus. Bem, ele mesmo chamou alguns, no meio de todos, para serem apóstolos, profetas, evangelistas e pastores mestres. Então nós temos aqui esta
essas duas verdades complementares. Todos são chamados e alguns são chamados. Mas o mais importante para a nossa construção missiológica desta noite, no contexto de Efésios capítulo 4, todos são chamados, mas alguns são chamados, para que duas coisas possam acontecer. Em primeiro lugar, por que ele chama alguns? Por que a necessidade de se ter um pastor na igreja? Algumas igrejas, algumas denominações, eu visitei uma denominação na Europa, anos atrás, em que não havia o pastor, a figura de um pastor, ou mesmo de um líder na igreja que pudesse ensinar a palavra de Deus. A ideia é, todos sentavam ali ao redor, num círculo, e todos estavam ali estudando a palavra de Deus em conjunto. Mas porque no meio de todos, Jesus também chama alguns para ministérios específicos, para que duas coisas possam acontecer no contexto de Efésios capítulo 4. Em primeiro lugar, para que a igreja seja edificada. Então, sem a figura do pastor mestre, parece que a igreja não é edificada o suficiente, ou de acordo com a mente e o alvo do Senhor Jesus. Em segundo lugar, para que o evangelho se espalhe por toda a terra. Então parece que, se todos são chamados, mas se alguns não fossem chamados, o evangelho também não se espalharia por toda a terra. Então nós temos aí duas finalidades da igreja, finalidades vocacionais, em que no meio de todos ele também chama alguns. Então a igreja toda é chamada, mas alguns também são chamados. À luz de Efésios capítulo 4, versículo 11, e eu cito novamente as expressões, ou a exposição de John Knox, em que ele diz, como defendiam os reformadores, eu creio também assim, imagino que boa parte dos irmãos, em que os apóstolos, como apóstolos nesse conceito histórico, se resumiam aos 12 e a Paulo, no primeiro século. Mas John Knox relembra que a igreja é apostólica por natureza. Então existe um chamado apostólico para a igreja. Apóstolo vem de apostelô, que é enviar, ser enviado. Então, no sentido histórico apostólico, os chamados escolhidos pelo Senhor Jesus se resumem àqueles do primeiro século, mas a igreja, como igreja apostólica, ela deve ser sempre apostólica, sempre enviada e sempre enviadora. E aí nós temos as figuras, segundo John Knox, ele dizia que o apóstolo era a pedrinha lançada bem longe, ou seja, onde a igreja toda não conseguia chegar, a igreja pegava uma pedrinha e lançava essa pedrinha bem longe. Essa era a figura daquele representante pioneiro da igreja, ou aquele representante missionário da igreja em ambientes pioneiros. Ou seja, a sua igreja local toda junta não consegue ir para o Cazaquistão, não é verdade? Pode até fazer uma viagem, seria difícil fazer a viagem para lá, mas poderia até fazer uma viagem, mas não conseguiria ter um ministério de longo prazo a igreja toda, 200 pessoas no Cazaquistão. Mas essa igreja pode reconhecer Deus chamando alguém dessa igreja, e essa igreja lança essa pedrinha bem longe no Cazaquistão. É a igreja sendo apostólica ali também no Cazaquistão. Então nós temos os apóstolos, os profetas, expositores da palavra de Deus. Nós temos os evangelistas, que são aqueles que o evangelistes, evangelista, é mais um discipulador do que um proclamador do evangelho. Nós temos o pastor, na palavra grega poimenos, ou os pastores poimenoi, são aqueles que cuidam do rebanho. E nós temos os mestres, os didascaloi, que são aqueles que expõem a palavra de Deus. Então Deus, ele chama particularmente, ele chama todos, mas no meio de todos chama alguns, e ele, de maneira particular, dá dons de acordo com o ministério para o qual aquela pessoa é chamada. E esses dons são marcantes. Já ouviram, quem já ouviu pessoalmente aqui o Dr. Russell Shedd ensinar a palavra de Deus? Homem de Deus, não é? Até o jeito do Shedd, que era mestre, não é isso? Do Shedd abrir a Bíblia era diferente, né? Era diferente, e ele explicava aquele versículo que você já havia lido 100 vezes, e quando ele explicava, o versículo ganhava luz na nossa mente, no nosso coração. E o pastor de fato, não apenas quem tem um título de pastor, mas quem é poimenos, chamado para o pastoreio, aquele que pensa no rebanho de Deus. Meu pai era pastor, presbiteriano era pastor mesmo, né? Ele era aquele que, no final do culto, ele cumprimentava as pessoas na porta da igreja, sempre com uma frase. Era interessante isso, ele dizia, irmã Maria, e como está seu marido? Estamos orando pela sua recuperação, né? Irmã Joana, e seu netinho já melhorou daquele problema?
né? Irmão José, olha, essa semana vou estar passando no seu comércio, estou lembrado daquela questão lá que você partilhou. Sempre tinha uma frase, é o pastor que pastoreia, que está com o povo de Deus. Nós temos, portanto, a igreja toda chamada, e nós temos no meio da igreja alguns que são chamados, para que duas coisas aconteçam. Isso é teologia bíblica da vocação. Em primeiro lugar, para que a igreja seja edificada. Em segundo lugar, para que o evangelho se espalhe por toda a terra. Muito bem, está claro até então? Podemos caminhar um pouco mais? Eu mencionei no início dessa sessão que na teologia paulina a finalidade da igreja e a prioridade da igreja caminham de mãos dadas, fazem parte deste mesmo escopo de fundamento para a sua teologia, a sua eclesiologia. A finalidade da igreja é a glória de Deus e a prioridade da igreja é anunciar o evangelho do Senhor Jesus. E existe uma prioridade das prioridades, ou seja, se tivermos que escolher entre dois lugares, escolhamos onde o evangelho ainda não foi anunciado, Romanos capítulo 15, versículo 20, para não edificar sobre fundamento alheio, ou seja, se tivermos que escolher entre dois lugares, notem, eu faço aqui uma nota de rodapé missiológica. A grande comissão não é apenas para quem não ouviu, a grande comissão é para todas as nações, evangelizadas e não evangelizadas. Mas dentro da grande comissão, a interpretação paulina é de que há uma prioridade das prioridades, ou seja, se tivermos que escolher, e ele fez isso na sua vida, sua biografia, tivermos que escolher entre dois lugares, escolha onde o evangelho não foi proclamado nenhuma vez. Muito bem, com isso em mente, eu gostaria de trazer os irmãos a um pensamento vocacional, missionário, um pouco mais aplicado, e eu gostaria de começar essa parte com a seguinte pergunta. Depois de 2000 anos do evangelho, há um pouco mais de 4.000 povos, sem nenhuma igreja entre eles, sem nenhum missionário entre eles. São os povos considerados não alcançados e sem engajamento. Esses números mudam, dependendo do foco da pesquisa. A Georgia Project estipula algo como perto de 3.000, pensando em línguas paralelas, próximas, que possam se beneficiar do evangelho em outro povo, em outra etnia próxima. Mas a lista mais completa lança algo como 4.000 povos no mundo, sem nenhum crente local entre eles, sem nenhum missionário entre eles em nossos dias, depois de 2.000 anos da fé cristã. Agora notem, depois de 2.000 anos da fé cristã, há mais de 1.800 línguas que não têm um versículo bíblico, João 3,16, por exemplo, traduzido para seus idiomas, um versículo bíblico. Alguém poderia dizer, mas Ronaldo, isso é uma realidade distante de nós. Os totalmente não alcançados, não evangelizados. No Brasil nós somos mais de 30 milhões de evangélicos, dependendo aí do seu critério de evangélicos. Eu poderia dizer, não, a realidade é próxima. No meio indígena, há hoje 103 tribos indígenas sem a presença de um missionário. 103. E em 50 dessas 103 tribos indígenas, eles estão prontos para receber um missionário. Não há quem vá. Há uma etnia indígena, no rio Cabauris, na região do Amazonas, e que eles nos chamaram, no projeto Amanagé, nos chamaram já de mentirosos. Porque disseram, vocês nos falaram que enviariam missionários nunca chegaram, estamos esperando por anos. São mentirosos. 103 tribos indígenas sem a presença de um missionário. Há cerca de 10.000 comunidades ribeirinhas e 2.000 comunidades quilombolas sem a presença de uma igreja evangélica. Em algumas há crentes, poucos aqui e ali, mas há 10.000 comunidades ribeirinhas e 2.000 quilombolas de afrodescendentes sem a presença de uma igreja evangélica no Brasil. No Brasil. Cerca de 700.000 ciganos, de 1.200.000 da etnia Calon,
que não conhecem o Senhor Jesus, não foram apresentados o Evangelho em sua língua e sua cultura em nossos dias no Brasil, 700 mil ciganos. Nós temos, segundo a Juvep, cerca de 6 mil assentamentos sertanejos sem uma igreja evangélica nos derredores. 6 mil. Com 2, 3 famílias aqui, 2, 3 famílias ali, sem uma igreja evangélica nos derredores. Em alguns estados brasileiros, menos de 1% dos surdos se declara crente no Senhor Jesus. Meus irmãos, 1%, menos de 1%. Um povo não alcançado. Nós temos dezenas de nacionalidades que são imigrantes refugiados no Brasil, de países onde não se pode pregar o Evangelho, é proibido pregar o Evangelho. Você teria muita dificuldade em enviar alguém para morar e pregar o Evangelho lá, mas eles estão entre nós e moram entre nós, às vezes, por décadas, sem ouvir nenhuma vez o Evangelho do Senhor Jesus. Estão entre nós islâmicos, budistas, secularistas, hindus e assim por diante. Grandes comunidades, especialmente em 4 cidades, São Paulo, Rio de Janeiro, Foz do Iguaçu. São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília e Foz do Iguaçu. Na cidade, segundo o IBGE, a estatística de 2014 mostra isso claramente, nas cidades brasileiras, o Evangelho parece que avança bem, mas há 2 segmentos que tem, em algumas cidades, chega a termos 3 vezes menos evangélicos do que nos demais segmentos. São segmentos não socioculturais, como estes que eu citei, indígenas, ribeirinhos, quilombolas, sertanejos, imigrantes e outros, mas são segmentos socioeconômicos, os 2 extremos, os mais ricos dos ricos e os mais pobres dos pobres. Em muitos estados brasileiros e cidades brasileiras de médio e grande porte, há 3 vezes menos crentes entre os mais ricos dos ricos em seus condomínios de luxo e entre os mais pobres dos pobres embaixo dos viadutos. Então, quando nós pensamos sobre o Evangelho do Senhor Jesus, e aqui eu trago a pergunta, e a pergunta é essa: por que os não alcançados permanecem não alcançados ainda em nossos dias? A igreja cresce sem precedentes no mundo inteiro. 2000 anos de história cristã. Nunca tivemos tantas igrejas, tantos seminários, tantos livros, tantos treinamentos, tanta Bíblia. A Bíblia está traduzida em 2.300 línguas do mundo inteiro. Nunca tivemos tantos congressos, nunca tivemos tanta coisa como em nossos dias. E a pergunta é essa: por que os não alcançados, 4.000 povos, 1.800 línguas, por que os não alcançados, 100 tribos indígenas, 10.000 comunidades ribeirinhas, 2.000 quilombolas, permanecem não alcançados ainda em nossos dias? Por quê? Eu gostaria que nem fosse uma pergunta retórica, mas que pudéssemos realmente pensar sobre ela. Por quê? Quais são as barreiras? Eu trago algumas barreiras para os irmãos, para que à luz do que nós falamos, bíblica e teologicamente, possamos pensar. Eu creio, e os irmãos sabem, que há barreiras, a barreira geográfica, a distância. Então, por exemplo, Cássio Silva é um dos missionários e missiólogos do Brasil, trabalha com a Elisângela, em uma etnia, no Alto Rio Negro. Então, de Manaus para a cidade mais próxima deles lá, que é São Gabriel da Cachoeira, são de barco 4 dias, depois de lá, subindo até o outro rio, são pelo menos ali uns 2 dias e meio de canoa. Então é quase uma semana de viagem. Então há aí uma barreira geográfica, ou seja, os povos mais próximos foram alcançados. Este é um motivo, a barreira geográfica. Os menos alcançados são os mais distantes. Mas a barreira não é apenas geográfica, é também linguística. As línguas mais simples, por assim dizer, ou menos complexas, já receberam a Bíblia. As línguas que não têm a Bíblia, essas 1.800 línguas são, boa parte, são línguas ágrafas, ou seja, não tem a escrita ainda, e são línguas extremamente complexas. Por exemplo, o Limompelo, com o qual nós trabalhamos, a língua Limompelo na África, era uma língua semitonal. E nós, que não somos acostumados com tons na língua, e especialmente eu que sou desafinado, então passei apertado ali. Por exemplo, em Limompelo, se você falar Ubor, significa chefe. Se você falar Ubor,
significa cachorro. Então, ubor, chefe, ubor, cachorro. É apenas um pequeno semitom no primeiro vocoide, que é o U, um pouquinho mais alto. As línguas não alcançadas são línguas complexas, permanecem não alcançadas devido a alguma complexidade. Então, barreira geográfica, barreira linguística, barreira também cultural. As etnias e os povos sem o Evangelho quase sempre apresentam regras culturais ou padrões culturais bem distintos dos padrões culturais da maioria da igreja evangélica mundial, ocidental ou oriental. E cito mais uma vez os concombas. Por exemplo, poderia falar muito sobre os concombas culturalmente, porque a gente quebrou a cabeça ali durante anos. Mas, por exemplo, o conceito concomba de tempo. O tempo, na cosmovisão, na vida, na cultura concomba, ele é cíclico e ele é pausado. Sempre cíclico e pausado. Então, por ser cíclico, já há uma complicação de compreensão cultural e até para a explicação bíblica, porque na cultura concomba, na cosmovisão concomba, o tempo não é como o nosso, linear. O nosso tempo é linear, ou seja, o dia de hoje não se repetirá mais, né? Hoje, termina hoje, amanhã é um novo dia, não é isso? Então, 2017 é único, então ano que vem é 2018, não é isso? O tempo nosso é linear e acumulado, o tempo concomba ele é cíclico e pausado, ou seja, para eles o ano é formado por 6 meses, e cada ano é o mesmo ano, é apenas uma versão um pouco diferente do mesmo ano. Portanto, na cultura, na língua concomba, é impossível você perguntar quantos anos você tem. Os anos não são lineares, não são acumulados. O tempo ele é cíclico. O mês é formado por 3 semanas e o ano é formado por cerca de 6 meses. Então, é marcado por estações, por eventos. Então, você se lembra dos eventos, mas você não conta, não acumula tempo. Isso é um conceito, digamos, nosso, não é um conceito deles. Então, são culturas que, para se pregar o Evangelho, é preciso haver um esforço, uma ginástica de compreensão, de estudo, para se falar, por exemplo, que no passado Deus criou todas as coisas. Isso é difícil. Para se falar que no futuro o Senhor Jesus voltará, a cosmovisão concomba que o tempo é cíclico, é difícil. Se alguma coisa não aconteceu, jamais acontecerá. E aquilo que vai acontecer, porque já aconteceu antes. Essa é a cosmovisão concomba de tempo. E aí não vou expandir o conceito, mas o tempo é marcado, ou a idade, digamos assim, é marcada pela experiência. Então, a pessoa nova, mas que já se casou e teve filhos, e passou por algum fato marcante, é considerado um ancião. Uma pessoa mais velha, mas que não se casou, não teve filhos e teve uma vida pacata, é considerado um adolescente. E aí se expande, você pensa as implicações para comunicar o Evangelho. Culturas complexas. O tempo concomba é pausado. A nossa cultura ocidental, o tempo, ele não tem pausa. Se eu estou conversando aqui com Ulisses e falo alguma coisa, e eu me calo e ele se cala também, em 30 segundos de silêncio a gente já está incomodado. Porque o nosso tempo ele é sempre continuado. O tempo concomba, não, ele é pausado. Por exemplo, se você entra numa tabanca, que são ali, aqui a casa concomba com 3 palhoças e o terreiro no meio. Se você entra, você deve entrar, você faz de conta que não está lá e eles fazem de conta que você não chegou. Você para, fica de pé, ninguém olha para você e você não olha para ninguém. Você olha para baixo, para cima, etc. E ali, fazendo de conta que você não está lá, aí o menino vai chamar o pai, aí o pai chega, prepara ali uma cadeira, coloca uma esteira, a mulher corre, pega uma cabaça com água, prepara, etc. E ali depois, aquele momento ali, tudo em silêncio, tudo sendo organizado, aí de repente, quando o homem já está bem vestido, com seus panos coloridos, a água está posta, a esteira no lugar, aí ele olha para mim assim, bem surpreso e disse: Afune Cocó, agora você chegou, acabou de chegar? Aí eu tenho que falar: Afune Cocó, agora que eu cheguei. Aí ele fala assim: então você sente. Então é uma pausa necessária para a organização social. Lá não há paredes, a sala de estar, com o sofá preparado, assim por diante. É um artifício cultural, só que isso impregnou toda a cultura concomba, toda a cultura é pausada. Tivemos alguns brasileiros que nos visitaram, e eles ficaram um pouco incomodados, porque, como o presbítero Azor, não é?
ali da Junta de Missões Estrangeiras, né? Agora a PMT, com o pastor Seni e outros irmãos queridos, nos visitaram e achavam interessante, porque no meio de estudo bíblico, a gente falava alguma coisa, eles faziam uma pergunta, a gente respondia, e depois ficava só silêncio durante vários minutos. E eles perguntavam, o que está acontecendo? Eu respondia, nada. Nada está acontecendo. Não precisa acontecer. O tempo, como não é linear, os cultos não têm início nem têm fim. O Ulisses até falou assim, fique à vontade com respeito ao horário. Eu falei, olha, é arriscado, porque na cultura concomba, o culto não começa, vai começando e não tem fim, vai terminando. Então, por exemplo, quem prega, não prega só uma vez, porque o culto é pela manhã. Então, quem chega bem cedinho, se você chegou 7 da manhã, chegou na hora, chegou 11 da manhã, chegou na hora. Então, quem pregou uma vez, vai pregar outra vez e a outra vez, para que todos possam ouvir. E quem cantou uma vez, vai cantar outra vez e outra vez. E dá tudo certo. Funciona. É uma questão cultural, conceito de tempo cíclico e pausado. Ou seja, culturas complexas. Por que o evangelho permanece? Ou seja, por que os povos não evangelizados permanecem no evangelho ainda em nossos dias? Uma resposta, barreira geográfica, outra, uma barreira linguística, outra, a barreira cultural. Certamente não preciso falar sobre a barreira religiosa, especialmente em religiões mais radicais, em locais onde é proibido você evangelizar. Meus irmãos, nós falamos com certo romantismo sobre isso, mas é extremamente angustiante você estar em um local em que você não pode falar o nome de Jesus. Extremamente angustiante. Estive recentemente dando treinamento no Oriente Médio e ali os missionários perseverantes em um local não tão distante de onde está o Estado Islâmico. E ali eu perguntei a esses missionários, mas por que vocês permanecem ainda aqui, um dos locais mais perigosos? E eles falaram, nós queríamos ter ido embora, mas nós nunca, em 10 anos de trabalho, nunca tivemos quase nenhuma oportunidade de falar de Jesus. E agora, devido a esse caos, essa guerra toda, os islâmicos moderados estão nos procurando, querendo saber sobre a fé cristã. E um deles disse, nós tivemos mais oportunidade para falar de Jesus nos últimos 6 meses do que nos últimos 10 anos. Então nós não podemos partir. Ou seja, locais onde para você falar o nome de Jesus, você precisa pensar, orar, se comprometer e preparar-se para o pior acontecer. Barreiras religiosas, barreiras sociais, locais extremamente pobres ou extremamente ricos. Os extremos são igualmente desafiadores para a obra missionária e, sem dúvida, também barreiras espirituais. Notem bem que nós poderíamos dividir esse desafio missionário mundial em 2 tipos de sociedade. Vou chamar aqui de sociedades majoritárias ou envolventes e as sociedades minoritárias, tá bem? Para efeito de uma divisão mais clara. As sociedades majoritárias, especialmente ocidentalizadas, elas são formadas por características culturais, urbanas, globalizadas, igualmente desafiadoras. Portanto, eu chamo a sua atenção, quando nós falamos aqui sobre povos ou pessoas não alcançadas pelo Evangelho, nós não estamos falando necessariamente sobre aquele indígena numa tribo distante na mata. Estamos falando aqui sobre grandes cidades, em grandes países também. São as sociedades majoritárias, sociedades envolventes, ocidentalizadas. Há 3 critérios que definem essa sociedade majoritária ocidentalizada. O primeiro é que é a urbanização, o segundo critério é a globalização e o terceiro é a polarização. Ou seja, são urbanizados, se aglomeram em cidades, são globalizados, estão conectados, e eles são mais polarizados, eles gostam dos extremos, valorizam os extremos. Essa sociedade majoritária, nós podemos concebê-la como sendo uma sociedade pós-moderna, relativista, e uma sociedade também mística. Podemos aí defini-la de diversas formas, mas vou apenas propor essas três definições. A sociedade majoritária, em geral, ela é pós-moderna, relativista e mística. Ou seja, sendo pós-moderna, ela nega o conceito do dogma.
de uma verdade dogmática universal. Portanto, sendo pós-moderna, ela vai negar a Bíblia, ou ela vai entender a Bíblia como um livro no meio de muitos livros que contam uma história que é uma história mítica. E notem que a sociedade brasileira urbanizada, especialmente universitária, ela é quase que plenamente pós-moderna. A maneira de evangelizar deve mudar também. Há 30 anos atrás, me lembro que meu pai entrava nas casas de famílias católicas e ele dizia: vocês têm uma Bíblia católica? E eles falavam: temos. Eu quero ler, mas quero ler na sua Bíblia. E lia na Bíblia católica e assim evangelizava aquela família. E é interessante que eu tenha essa lembrança de que aqueles católicos talvez não vissem a Bíblia como a palavra de Deus, mas pelo menos viam a Bíblia como um livro especial. Não era assim, irmãos? Hoje não é mais assim. Se você chega em um universitário, para um jovem universitário, e você cita a palavra de Deus, isso é tido como um livro ingênuo, talvez aí o livro mais ingênuo que fala a respeito da humanidade. Então a perspectiva quanto à revelação, quanto ao dogma mudou, e nós precisamos também mudar a maneira de evangelizar. A evangelização no passado, para católicos que criam na Bíblia, era uma evangelização a partir da narrativa bíblica, ou seja, você não tinha que argumentar muito, você tinha que explicar, de contar a história bíblica, nos fatos e na ordem certa e com a ênfase certa. Hoje nós precisamos usar a narrativa bíblica e ir além, usarmos também a apologética bíblica, ou seja, não apenas contar a história bíblica, mas mostrar como essa verdade bíblica, ela confronta a sua verdade. Não sei quem aqui acompanha o dicionário de Oxford, mas a cada ano o dicionário de Oxford, ele escolhe uma palavra, há um grupo, um comitê, escolhe uma palavra como sendo a palavra do ano. E no ano de 2016, a palavra do ano foi pós-verdade. Com a nota de rodapé: pois não há mais verdades, apenas opiniões. Esse grupo de filósofos, linguistas e antropólogos entenderam que essa é a expressão que define o mundo de 2016, pós-verdade, pois não há mais verdade, apenas opiniões. Portanto, a sociedade majoritária pós-moderna, ela nega a palavra, e a pregação da palavra hoje deve ser a partir da narrativa e também da apologética, confrontando a verdade bíblica com a verdade na qual eles creem. Essa sociedade, porém, não é apenas pós-moderna, ela também é relativista, ou seja, tanto a moral foi relativizada, quanto também a espiritualidade. E se tudo é relativo, não há mais pecado, porque não se pode ofender a Deus ou ofender moralmente ao outro, visto que a espiritualidade e a moral são relativizadas. Portanto, colocou-se de lado o pecado. A sociedade pós-moderna, relativista e pluralista, ela nega o pecado. É um dos elementos bíblicos que muitas vezes, ao invés de nós levantarmos mais alta a bandeira, nós estamos aí diminuindo a sua pregação para não confrontarmos. Lembram-se que eu mencionei na primeira sessão que o evangelho é também contracultural, ele confronta. Eu pregando em igreja em São Paulo alguns anos atrás, antes do sermão do domingo à noite, um líder da igreja que está ao meu lado, ele me segurou pelo braço e disse: Ronaldo, eu esqueci de mencionar, mas nós preferimos não usar a palavra pecado para não constranger as pessoas. Há muitas pessoas, há muitos visitantes, há muitos crentes novos, e a pergunta que eu fiz foi: como se prega o evangelho sem falar sobre o pecado? É este o contexto no qual nós estamos, um mundo relativista, pluralista, que nega qualquer posicionamento dogmático contra uma quebra moral ou espiritual. Mas não apenas esse mundo é pós-moderno, ele nega a Bíblia, não apenas é relativista, ele nega o pecado, mas esse mundo globalizado pós-moderno, ele é também místico. Ele não nega a Cristo. Já perceberam isso? Nem no Brasil nem na Europa. Na Europa você pode chegar para o francês mais cético, mais secularizado, e você fala sobre Cristo, e ele vai entender que Cristo é uma convicção aceitável para você. Ou seja, não se nega Cristo, mas nega-se a singularidade de Cristo. Cristo é uma boa ideia, né? Cristo é um caminho no meio de outros. Cristo é uma escolha pessoal que eu respeito, não é isso? Essa não é a expressão da nossa geração?
Mas a palavra de Deus, então, nos mostra a necessidade de nós pregarmos a singularidade de Cristo. Portanto, meus irmãos, e aqui eu quero apenas fechar antes de passar para o nosso último tópico dessa noite. A maneira de nós pregarmos o Evangelho em uma sociedade pós-moderna, urbanizada, globalizada, uma sociedade relativista e mística, que é a sociedade dos nossos jovens em nossas grandes cidades, e também médias, cidades de tamanho médio, e às vezes até pequenas cidades também, é nós pregarmos a Bíblia de maneira, não apenas como narrativa, contando o que a Bíblia diz, mas contando o que a Bíblia diz e destacando como que a verdade bíblica confronta a outra verdade, ou seja, de maneira apologética, enfatizando o pecado humano. Precisamos partir, não podemos falar sobre as boas novas de salvação sem falar sobre o pecado. Há uma igreja presbiteriana nos Estados Unidos, em Boca Raton, chamada Spanish River Church, uma igreja americana, uma igreja plantadora de igrejas. A igreja tem 17 anos, e a igreja já plantou mais de 500 igrejas no mundo. Mas essa igreja tem uma particularidade: em todo culto, eu já estive lá em umas 2 oportunidades, e a ordem é o seguinte: não importa qual é o tema que você vai pregar, mas pelo menos 5 minutos no meio da pregação, você precisa fazer o resumo do Evangelho e falar sobre o pecado e a solução do pecado, que é o Senhor Jesus. E eles têm esse afã missionário, e onde eles chegam e começam um trabalho novo, a ênfase, e começam o primeiro tempo falando sobre a perdição humana, a queda e o pecado, e depois a salvação no Senhor Jesus. Por fim, a nossa pregação nesse contexto pós-moderno, relativista e místico, é nós não nos contentarmos apenas em falar de Jesus, mas falar de Jesus de maneira singular. Jesus, ele é o único caminho. Essa é a mensagem que afronta e a mensagem que precisa ser pregada em nossos dias. Jesus, o único caminho. Muito bem. Gostaria apenas de gastar os últimos 15 minutos com vocês. Em primeiro lugar, trazendo aqui 3 afirmações em que nós vamos desenvolver um pouco mais a partir de amanhã, se Deus assim permitir, pensando sobre igreja e missão. Mas a pergunta que eu fiz no meio dessa sessão, ela é válida. Por que os povos não alcançados permanecem não alcançados ainda em nossos dias? Sim, há barreiras geográficas, linguísticas, culturais, sociais, religiosas e espirituais. Mas a resposta está nessas barreiras? Será que a resposta completa está nessas barreiras? Ou será que uma das maiores barreiras não seria a barreira eclesiológica, a maneira como nós entendemos e vivemos igreja? Porque parece que se nós entendêssemos e vivêssemos igreja como a Bíblia nos ensina, eu quero crer que há um bom tempo atrás o mundo todo já teria ouvido falar pelo menos uma vez o nome do Senhor Jesus. Quero deixar os irmãos com 3 afirmações. Primeiro, a missão, ela não é ou não deve ser orientada pelos números, mas sim pela fidelidade ao Senhor Jesus. Nós queremos números, a igreja cresce, louvado seja Deus, o povo se converte, louvado seja Deus, mas o que orienta a missão não deve ser o resultado visível, numérico, contábil, mas sim a fidelidade ao Senhor Jesus. Este é um critério missiológico importante para nós. Eu estava numa consulta missiológica anos atrás, e falando sobre este assunto, e um missiólogo americano disse: Ronaldo, haverá uma palestra hoje à noite, em que se falará sobre crescimento de igreja. E eu disse: é um assunto que me interessa, eu quero ouvir. Quem é o palestrante? E ele disse: é um empresário muito bem sucedido, norte-americano. Eu disse: muito bem, e ele é ligado a qual igreja? Não, ele não é crente, não é cristão, mas ele tem critérios de crescimento de igreja fantásticos. Eu disse: não podem ser aplicados à igreja de Cristo, porque empresa é uma coisa, reino é outra. E aquele missiólogo americano disse: eu discordo de você, os valores de empresa podem ser aplicados à igreja. Eu disse: eu provo que não podem ser aplicados. Por exemplo, na empresa deste empresário aí de sucesso, se ele encontra o tesoureiro da sua empresa roubando, o que ele faz? Ele despede o tesoureiro.
Mas o que o Evangelho do Senhor Jesus nos ensina a fazer na igreja? É expulsar o crente que está em pecado? Não, aí no caso nós precisamos ensinar a palavra, orar com ele, disciplinarmos, esperar que haja quebrantamento e que volte realmente a comunhão com o Senhor e com a igreja. Pois bem, é diferente. Ele falou, mas somente essa diferença? Eu digo, não. Naquela empresa, desse empresário de sucesso, ele tem uma filial, e essa filial está lá há 10 anos sem dar lucro nenhum. O que ele faz com a filial? Ele descarta, ele fecha a filial. E a igreja de Cristo, quando planta aí uma congregação, ou está no trabalho missionário lá com os indígenas há 10 anos, e ninguém ainda se converteu, o que deve fazer? Bem, nesse ponto aí eu até menciono que algumas igrejas fazem como as empresas, né? Fecha o trabalho, infelizmente, mas biblicamente não seria assim. Ou seja, a missão não pode ser orientada pelos números, mas sim pela fidelidade ao Senhor Jesus. Segundo critério missiológico, orientador para nós, a missão não pode ser orientada pela competição, mas sim pela colaboração. Meus irmãos, nós somos chamados em Cristo, ninguém faz a obra sozinho, ninguém. Precisamos do povo que ora, do povo que contribui, da igreja que edifica, do pastor que ensina, precisamos do missionário que vai, nós precisamos de colaboração, não competição entre nós. E cuidado especialmente pastores, quantos pastores nós temos aqui? Cuidado especialmente pastores com essa índole competitiva, evangélica brasileira. Estive em uma igreja recentemente, passei um final de semana na casa do pastor, ia ser o final de semana inteiro o pastor conversando comigo sobre a igreja, mas não a igreja dele, a igreja da outra quadra que cresce mais do que a dele. Sobre a dele eu não sei nada, mas sobre a igreja do vizinho eu sei tudo, até o que prego, todos os erros cometidos nos cultos da igreja do vizinho, eu conheço. Cuidado com a competição. Você não foi chamado por Deus para competir, você foi chamado por Deus para a fidelidade ao Senhor Jesus. Se Deus lhe der frutos, louvado seja o nome do Senhor Jesus, os frutos não pertencem nem a mim nem a você, é a Cristo. Se Deus não lhe der frutos, louvado seja o nome do Senhor Jesus, Ele sabe o que Ele está fazendo. Aliás, eu tenho uma teoria, mas é mais missionária do que pastoral, mas apliquem se vocês quiserem no meu pastoral. A minha teoria é a seguinte: Deus envia os missionários mais fortes, ou mais enraizados na sua convicção, mais fortes, para os lugares mais infrutíferos. Porque é muito fácil você ser missionário em lugares frutíferos. Eu fui missionário em lugares frutíferos, o povo como se convertendo, igreja nascendo, todo mundo quer apoiar. Não é verdade, irmãos? Igreja que cresce, todo mundo quer apoiar. Trabalho missionário que se multiplica, todo mundo quer apoiar. Mas trabalho missionário que está há 15 anos, ninguém se converteu. Pastor que pastoreia há 10 anos com fidelidade, a igreja não cresceu. Terceira afirmação missiológica, a missão deve ser orientada não pelo modelo eclesiástico, mas pelo evangelho do Senhor Jesus. O modelo eclesiástico, ou seja, da nossa igreja, e quando eu digo isso em missões transculturais especialmente, o modelo da nossa igreja é um modelo, por exemplo, do ponto de vista doutrinário, graças a Deus por isso. Igrejas reformadas, bíblicas, enraizadas na palavra de Deus. Mas juntamente com esse modelo eclesiástico, há muitas coisas que não fazem parte da doutrina, que são estilos. Temos que ter cuidado, especialmente em missões transculturais, de nós não exportarmos o estilo da igreja juntamente com a doutrina da igreja. Tem gente chegando na África dizendo, mas só pode pregar se tiver gravata. Calor 48 graus. E o missionário de gravata. Em locais dizendo, mas só podemos ter culto a Deus se tiver templo construído. Onde na Bíblia templo construído é critério de culto. Então nós devemos ter cuidado para nós distinguirmos entre aquilo que é doutrina bíblica e aquilo que é estilo da igreja. Muito bem, eu gostaria, portanto, então, de encerrar, e como prometi, eu quero encerrar com a biografia de mais um missionário, que vocês também bem conhecem, chamado Judson, Adoniran Judson, missionário americano, primeiro missionário americano, trabalhando em um país chamado Birmânia. Judson chegou na Birmânia
em 1813 e permaneceu lá até 1831, 18 anos. Quando Judson chegou na Birmânia, ele fez o que todo missionário faz, começou a aprender a língua. Com um ano na Birmânia, ele não falava bem a língua, mas ele pegou um papel e fez um panfleto, um folheto em birmanês. E o folheto tinha um título, Quem é Jesus? E o folheto apenas citava textos bíblicos sobre Jesus, só isso. Ele reproduziu o folheto, distribuiu para os birmaneses, ninguém quis ler, eles queimaram, jogaram fora, engavetaram, e Judson seguiu com o seu ministério. Judson foi um dos missionários que mais sofreu em sua vida e seu ministério. Perdeu a esposa, perdeu 2 filhos. Judson foi preso 3 vezes e torturado. Na tortura, ele disse depois que era pendurado de cabeça para baixo, o rosto resvalava no chão e os guardas jogavam baldes cheios de vermes sobre o seu rosto para subir sobre a sua face. Ele foi obrigado várias vezes a andar descalço por cima de brasas vivas. Perdeu ali a sola, aquela pele, sobre os seus pés. Andou manco até o final da sua vida. Se não bastasse, ele começou a traduzir partes da Bíblia, e depois de 10 anos de trabalho de tradução, atearam fogo na sua casa, ele perdeu 10 anos de trabalho. 10 anos. Como se não bastasse, perdeu a esposa, filhos, saúde, preso, torturado, a tradução da palavra. Depois de 10 anos de trabalho, pregação e sofrimento, nenhum birmanês havia ainda sido transformado pelo Evangelho do Senhor Jesus. Sabe o que é isso? Você trabalhar 10 anos com tamanho sofrimento e ninguém se converter. Judson, com 10 anos de trabalho, começou a receber cartas dos seus pastores e amigos dizendo: você errou o lugar ou você errou a vocação. Se Deus quisesse você na Birmânia, pelo menos alguém se converteria. 12 anos de ministério. Aí Judson começa a ter ali umas 10, 15 pessoas ao seu redor, estudando a palavra, e aí os amigos de longe dizem: agora sim, agora entendemos por que Deus te levou até a Birmânia. Aí já temos 10 ou 15 crentes. E é uma carta de Judson, em uma de suas biografias, as cartas em que ele responde às perguntas de algumas pessoas, e em uma das cartas ele diz: não se animem, porque eu mesmo acho que as pessoas não são crentes de verdade. Então o negócio era difícil. 13 anos de ministério, um grupinho de birmaneses do interior se aproxima de Judson e diz: você é cristão? Ele diz: sou. Então venha até o interior nos ensinar de Cristo. Ele se animou e disse: eu pensei que eu era o único missionário aqui nessa região. Ele foi até o interior, chegou ali, havia mais de 30 crentes no Senhor Jesus, gente assim convertida, séria. E ele disse: quem foi o missionário que chegou? Ele disse: falaram, não vimos nenhum missionário nesse lugar. Mas qual foi a missão que aqui passou? Eles responderam: não conhecemos nenhuma missão. Mas quem lhes trouxe o evangelho? E ele disse: olha, ali o nosso irmão mais velho, ele achou na gaveta do nosso tio um panfleto escrito assim: quem é Jesus? E nós lemos aquele panfleto, aliás, muito mal escrito, mas deu para entender. E nós lemos o panfleto, e nós pensamos: este Jesus é Deus, é Senhor e Salvador, e nós começamos a seguir a Jesus. Agora nós só sabemos isso aqui que o panfleto diz: você conhece mais Jesus? E quer nos ensinar? Judson começa a passar anos ali discipulando aqueles birmaneses. Meus irmãos, Adoniran Judson deixa a Birmânia, depois de 18 anos de ministério, deixa na Birmânia 63 igrejas plantadas e mais de 200 líderes nativos bem treinados na palavra de Deus. A Birmânia hoje é um país, é o mesmo país com outro nome, que é Mianmar, não é isso? Mianmar. E até poucos anos atrás havia um mistério em Mianmar. Um mistério em Mianmar. Está sendo filmado, não é isso? Tá. Muito bem, vou cortar uma parte. Vai ser editado. É isso aí, mencionar que eu estive em Mianmar dando treinamento missionário há uns 2 anos atrás. E ali uma das coisas, até fiquei hospedado em um local, uma casinha missionária meio escondida. E ali uma biografia do Adoniran Judson, ali antiga, não é? E lendo aquela biografia e relembrando aqueles fatos, e pensei: havia um mistério em Mianmar que muitos missiólogos partilhavam, porque em Mianmar hoje há mais de 2 milhões de cristãos. E a pergunta é a seguinte: onde, em um dos países mais difíceis para se evangelizar, lá o treinamento que
que nós demos, era um dia num local, outro dia outro local, outro dia outro local, em um dos locais mais difíceis para se evangelizar, como há mais de 2 milhões de cristãos. Foi feita uma pesquisa poucos anos atrás, e a pesquisa possuía apenas uma pergunta aos crentes em Mianmar, e a pergunta era a seguinte: como vocês ouviram de Cristo? Ou vieram a Cristo? E todas as respostas eram iguais: viemos por meio dos nossos pais, que nos ensinaram. Mas quem ensinou os seus pais? Os nossos avós. Mas quem ensinou os seus avós? Os nossos bisavós. Até remontarmos ao início do século XIX, quando encontramos um homem chamado Adoniran Judson, que no meio de tudo na vida, na contramão dos acontecimentos, ele decidiu em seu coração, pela graça do Senhor, a permanecer fiel.